Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu uso para correção e tratamento de cor dentro do Final Cut Pro X. Então vem comigo aqui para dentro do Final Cut que eu vou mostrar tudo para vocês. Todas as ferramentas que a gente usa para correção e tratamento de imagem estão disponíveis dentro do Final Cut desde a versão 10.4. Então se vocês tiverem uma versão mais antiga, vai ser necessário atualizar para 10.4 ou superior. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu uso cada uma dessas ferramentas e eu também vou mostrar um plugin chamado Color Finale, que eu uso bastante. Para abrir o inspetor de cor no Final Cut, basta clicar nesse triângulo aqui em cima ou usar a tecla comando 6. As minhas ferramentas de cor padrão são as Color Wheels. Se vocês quiserem alterar as ferramentas padrão de cor, é só vir aqui em cima, em Final Cut Pro, Preferences, General, daí vai aqui em Color Correction, e daí ali aparece a ferramenta padrão de cor. Dá para escolher 4 opções, Color Board, Color Wheels, Color Curves e Hue and Saturation Curves. Eu vou mostrar certinho o que são cada uma delas daqui a pouco. O meu padrão então são as Color Wheels, eu já vou deixar selecionado aqui. Aqui vocês podem estender ou contrair a barra do inspetor, é só clicar 2 vezes no nome aqui em cima, ela reduz ou estende para a tela toda. Dentro das Color Wheels, a gente tem 5 controles principais que dá para usar para correção de cor. O Master, ele controla a imagem toda, né? Então aqui dá para controlar a exposição, o Hue, que é a cor que predomina na imagem, e a saturação da imagem toda. Para resetar qualquer um dos controles é só clicar 2 vezes em cima deles. Eu raramente uso o Master, eu prefiro usar os outros controles. Eu uso o Highlights quando eu quero alterar as altas luzes, né? Ele afeta um pouco da imagem toda, mas eu consigo ajustar as sombras e tal, e os tons médios separados. Aqui então vocês vão ver que se eu alterar a cor dos highlights, ele vai afetar a imagem toda, né? Mas principalmente nas altas luzes e não tanto nas sombras. E daí se eu vir aqui nas sombras e corrigir, ele já volta ao normal. E a mesma coisa que eu consigo alterar o Hue, que é a cor, no lado direito a exposição e no lado esquerdo a saturação. E aqui eu consigo alterar as sombras, eu posso trazer mais verde ou qualquer outra cor que eu quiser, eu consigo jogar só nas sombras. E vocês veem que os highlights, eles não são afetados. E daí se eu alterar aqui nos highlights, jogar um pouco de vermelho, vocês vão ver que os brancos ficam mais avermelhados e a sombra continua com esse tom verde. As sombras também acabam afetando um pouco os tons médios, mas se eu quiser eu consigo corrigir aqui só com os tons médios. Claro que essa parte aqui de cor, se eu forçar muito a imagem vai ficar artificial, não vai parecer natural. Então é importante fazer essa parte com cuidado também para ter certeza que vai ficar bom. Para quem está começando é importante praticar bastante, até treinar bem o olho para trabalhar bem com essas cores aqui, para criar imagens que fiquem boas. E os midtones, que são os tons médios, né? É ali que está a maior parte da informação da imagem, então um dos mais importantes, né? Para corrigir o tom da pele, se a imagem estiver fria ou quente, se quiser corrigir isso, a maior parte do tempo a gente usa os tons médios para fazer isso. Aqui se eu quiser deixar a imagem mais quente, né, deixar a pele mais laranja e tal, eu aumento aqui mais na direção do laranja, do vermelho, conforme for a necessidade. E se vocês querem ter mais precisão quando forem usar as Color Wheels, é só segurar a tecla Option apertada e usar o mouse aqui com as Color Wheels, que ele entra no modo de precisão e vocês conseguem fazer um ajuste muito mais fino da imagem. E por último aqui então eu tenho o controle do balanço de branco. Se a imagem da câmera estiver um pouco quente ou um pouco fria, eu consigo corrigir aqui o balanço de branco. O slider de cima aqui ele muda a temperatura, então mais para a direita ele vai esquentar a imagem, mais para a esquerda ele vai fazer uma imagem mais fria. Aqui é importante levar em conta que qualquer ajuste que eu fizer aqui, ele vai alterar a imagem toda. Então se os brancos estiverem neutros e a sombra também, eu acabo não usando os sliders aqui de temperatura. Em vez disso eu uso os tons médios para corrigir a temperatura da imagem. Dessa forma eu não afeto os brancos e não afeto as sombras. E daí embaixo dele tem o Tint, que ele vai alterar basicamente verde ou magenta, né? Se a imagem tiver muito verde eu consigo jogar mais pro lado do magenta para compensar, ou se tiver muito magenta eu consigo jogar um pouco do verde para compensar. Então geralmente aqui eu faço primeiro o ajuste de temperatura e por último o ajuste do Tint. A outra opção então para tratamento de cor é a Color Board, que é parecida com o que a gente viu. Aqui eu tenho a exposição então para os highlights, os tons médios e as sombras. A saturação também para os highlights, tons médios e sombras.
E a cor também, eu tenho os highlights, os tons médios e as sombras. E daí aqui, por exemplo, os tons médios, se eu quiser fazer uma imagem mais quente, eu posso levar ele aqui na direção do vermelho, laranja, ou eu posso levar para a cor oposta, aqui o azul, o ciano, e diminuir essa cor da imagem. Das duas formas eu vou conseguir criar uma imagem mais quente. A gente tem também a opção das curvas, né? Se eu quiser corrigir a exposição, aumentar o contraste da imagem, eu posso usar a Master, consigo diminuir as sombras, aumentar os highlights, eu consigo usar a curva S para corrigir a imagem, principalmente se eu estiver usando imagem em RAW, em log, né? Que tiver bem pouco contraste, eu consigo usar a curva aqui então para recuperar o contraste dessa imagem. Eu consigo alterar as cores aqui, se eu quiser diminuir, aumentar vermelho nas sombras, nos highlights, ou se eu quiser diminuir, aumentar o verde ou o azul, eu consigo trabalhar com cada cor individualmente. Em cada área da imagem, adicionando pontos ali, eu consigo trabalhar bem precisamente com essas cores. E por último, a gente tem as curvas de rio e saturação, né, que são basicamente curvas de cor e de saturação. Então eu consigo alterar o tom dessa cor, posso usar aqui o Color Picker, vou na imagem, seleciono uma cor que eu quero alterar e aqui eu consigo alterar o tom dessa cor específica. No próximo aqui eu consigo também alterar a saturação dessa cor, se eu quiser eu vou nessa curva aqui, seleciono a cor e eu consigo diminuir ou aumentar a saturação dessa cor específica. Eu consigo também alterar a luminosidade daquela cor, eu venho aqui no Hue versus Luma, seleciono a mesma ferramenta, vou na imagem, seleciono uma cor e que eu consigo aumentar, se eu quero ela mais clara ou mais escura. Eu consigo também selecionar uma área da imagem que está com um nível de luma específico, ou seja, todas as cores que tiverem dentro daquele range. Eu consigo também selecionar um range específico de saturação e todas as cores que tiverem dentro daquele range de saturação, eu consigo desaturar todas elas de uma vez. E por último eu tenho essa curva aqui, que eu consigo selecionar uma cor específica e trabalhar a saturação dela tanto nos highlights, nos tons médios e nas sombras. Eu uso essa curva bastante quando eu estou trabalhando a cor da pele, né? Eu posso pegar aqui o Color Picker, selecionar a cor da pele, e daí eu posso, por exemplo, aumentar a saturação da cor da pele nos highlights, diminuir nas sombras, até que eu chegue no tom ideal da cor da pele. E aqui agora então vamos ver o antes e o depois. Então vocês veem que com as curvas de cor e saturação dá para criar um look bem legal, bem único, né, para cada vídeo. E agora então eu vou mostrar um pouquinho do Color Finale, que é o plugin que eu mais uso para fazer correção e tratamento de cor nos meus vídeos. Aqui na tela inicial do Color Finale tem esses sliders aqui, dá para corrigir a exposição da imagem toda, dá para aumentar o contraste, o pivot que altera o centro de contraste da imagem, a temperatura, dá para ajustar a temperatura da imagem, o tint, se tiver muito verde ou magenta, dá para corrigir ali, dá para aumentar a saturação da imagem toda. Ele tem também essa opção de nitidez aqui, se a imagem não estiver muito nítida, a gente consegue aumentar a nitidez dela. Eu geralmente uso essa opção quando eu uso o removedor de ruído, né, que a imagem fica um pouco mais, perde um pouco dos detalhes, então eu uso essa ferramenta aqui para recuperar os detalhes da imagem. Aqui a gente tem essa opção de sincronizar em grupos, né? Se eu tiver vários clipes na mesma câmera, no mesmo local, eu posso criar um grupo aqui, entre todos eles, e cada vez que eu fizer uma alteração em um deles, essa alteração vai aplicar para todos eles ao mesmo tempo. Então eu não preciso me preocupar em alterar cada clipe individualmente. Por último, aqui tem esse Film Emulation, que ele basicamente joga de volta um pouco de ruído, como se fosse o filme analógico 35mm, que eu gosto bastante. Então geralmente eu aplico isso aqui em todos os meus vídeos. Aqui então quando eu entro em Edit Layers, ele abre essa outra janela aqui, e aqui dentro então tem as mesmas ferramentas que a gente encontra dentro do Final Cut. Aqui eu tenho os Color Wheels, né? O ganho aqui são os highlights, gama são os tons médios e lift são as sombras. Daí eu tenho a opção então de usar as Color Wheels, ou se eu quiser eu posso clicar aqui e abrir os sliders, e daí eu consigo controlar cada uma das três cores individualmente, azul, verde e vermelho. Eu tenho também a opção de usar as curvas, né? Se eu estiver trabalhando com uma imagem em log ou uma imagem que precisa de um contraste um pouco mais preciso, eu posso abrir as curvas aqui. Eu tenho Master para editar contraste, eu tenho também a opção de alterar a cor usando as curvas aqui se eu quiser. Outra ferramenta que a gente tem aqui, e essa não tem no Final Cut, são os vetores, né? Eu consigo alterar cada uma dessas 6 cores aqui individualmente, então eu posso mudar o tom da cor, a saturação e a luminosidade dela.
E daí também a gente tem as curvas de cor e saturação, igual no Final Cut. Eu consigo alterar aqui o Hue versus Hue, eu posso usar o Color Picker, selecionar uma cor da imagem, eu consigo alterar o tom dessa cor. A mesma coisa com a saturação, eu posso selecionar uma cor, vir aqui na curva e aumentar ou reduzir a saturação daquela cor. E essas então são as ferramentas que eu uso para fazer a correção e o tratamento de cor dentro do Final Cut. Agora então eu vou mostrar para vocês os Vector Scopes, que são gráficos que ajudam a gente a analisar a cor de uma imagem. Se a gente for aqui em cima em View, selecionar Show in Viewer, daí a gente seleciona Video Scopes, ele vai abrir esses gráficos na tela. Ou simplesmente apertar comando 7, e daí ele também vai aparecer na tela. Aqui então no lado esquerdo a gente tem o RGB Parade, que basicamente mostra pra gente a distribuição de vermelho, verde e azul dentro da imagem. Os valores aqui vão de 0 a 100, né? Tudo que passar de 100 ou que tiver abaixo de 0 corta e perde todo o detalhe. Então é importante garantir que a distribuição da imagem esteja dentro desse padrão. Por exemplo, aqui se a gente tiver uma imagem muito quente, dá para ver que a distribuição de vermelho, verde e azul não vai estar proporcional, o que significa que a imagem está muito quente e precisa de uma correção de balanço de branco. O próximo gráfico que a gente vai avaliar então é o Vector Scope. Aqui se a gente analisar ele tem as mesmas cores da Color Wheel e ele dá a informação de saturação da cor. Quanto mais perto do centro, menos saturação, e quanto mais afastado do centro, mais saturada é aquela cor. Por exemplo, aqui se eu jogar uma cor mais amarela e aumentar a saturação até o final, vocês vão ver que joga uma cor amarela por cima de toda a imagem. E como a saturação vai até o final do gráfico, significa que também ele está cortando e está perdendo todo o detalhe. Se a gente olhar ali no RGB Parades também, a informação de azul desapareceu e a de vermelho e verde está totalmente saturada, porque está na direção do amarelo. Então essa imagem aqui está estourada e perdeu totalmente os detalhes nos highlights, como a gente pode ver aqui. Então eu vou trazer de volta aqui a saturação, ele vai voltando do centro e se eu resetar aqui ele volta totalmente no centro. E aqui se eu jogar essa imagem para preto e branco, vocês veem que a informação de cor desaparece completamente do gráfico. Por último aqui então a gente tem a Waveform, que basicamente mostra a informação de luma, né? Ou seja, a informação de luminosidade da imagem, como que ela está distribuída. Tudo que passar de 100 fica completamente branco e perde todos os detalhes. A mesma coisa aqui no 0, né? Tudo que passar para baixo de 0, ele vai cortar e vai ficar totalmente preto, vai perder todos os detalhes das sombras. Eu sempre uso esse gráfico aqui para garantir que toda a minha informação da imagem fica entre 0 e 100, que tanto no gráfico de luma quanto no RGB, né? O que a gente vê aqui de informação é como se fosse a distribuição da imagem em cima desse gráfico. Por exemplo, aqui no canto esquerdo a gente tem essa informação, o que está ali é o que está no canto esquerdo aqui da nossa imagem aqui em cima. Aqui no centro, então, ali a gente tem a informação, né, do vestido da noiva, que é essa parte central da imagem aqui. E ali no canto direito é essa parte da informação do canto direito. Ali a gente vê que tem umas sombras um pouco mais escuras, que são esses galhos das árvores. E a mesma coisa aqui no canto esquerdo, escurece um pouquinho ali, que são aqueles galhos das árvores no canto esquerdo. O vídeo de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as ferramentas de correção e tratamento de cor no Final Cut, pode deixar nos comentários desse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouco do meu processo de correção e tratamento de cor no Final Cut Pro X. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!